O que acontece quando um episódio moderno do Bob Esponja resolve largar tudo que a série se tornou nos últimos anos e decide simplesmente impressionar? A gente já viu de tudo nas últimas temporadas: ritmo frenético, piadas que parecem feitas por crianças hiperativas e uma identidade cada vez mais distante daquele Bob Esponja que marcou o início dos anos 2000. Mas se eu te disser que um novo episódio curto, de apenas 6 minutos, conseguiu não só se destacar, mas também surpreender visualmente, criativamente e tecnicamente a ponto de parecer uma carta de amor à animação. O episódio Go Fit talvez seja o Bob Esponja mais ousado da fase moderna. Só que diferente de outros experimentos, como o Camp Coral, aqui a ideia deu certo e deu certo de um jeito que eu não esperava. Hoje a gente vai mergulhar nesse episódio que, com apenas alguns minutos, deu um tapa na cara dos filmes em 3D do Bob Esponja e mostrou que sim, ainda dá pra surpreender com esse desenho. Será que agora estamos diante de um novo caminho pra série ou foi apenas um lampejo de criatividade isolado? Vamos analisar. O episódio se chama Go Fit, ou na tradução livre, Vá Buscar. Ele é da novíssima temporada, a 16ª de Bob Esponja. A primeira coisa que chama a atenção é sua estética, desde o título, que é estilizado, até a sequência de créditos. Tudo parece que foi feito com carinho, um toque autoral. Isso porque o episódio foi feito por um estúdio diferente do habitual. O Pinwheel, liderado por Adam Paloin, que além de escrever o episódio, já trabalhou na série anos atrás. E mano, que diferença que faz alguém que entende o espírito do desenho e está no comando. Tudo começa com uma ideia super simples. Bob Esponja e seu fiel companheiro Gary estão brincando de buscar a bolinha, no maior estilo o cachorro e o seu dono, mas rapidamente a coisa evolui para uma verdadeira aventura nas profundezas da fenda do biquíni, em um lugar que parece um misto de Underdark. Tudo isso com um cenário de filme conceitual. A história, apesar de ter um enredo bem leve e quase sem diálogos, vai te prendendo justamente por isso. Isso daqui é como assistir uma curta-metragem animada daqueles que passam em festivais. Você começa achando que vai ser só mais uma cena boba de Bob Esponja e, de repente, está imerso em um ambiente surreal, completamente hipnótico. E ó, eu juro pra você, sem exagero nenhum, essa animação ela poderia estar em um curta de cinema, aqueles que aparecem antes dos filmes da Pixar ou da DreamWorks. Sério. Visualmente, o episódio é de cair o queixo. O 3D aqui não tem nada a ver com o visual meio genérico e sem alma de Camp Coral. Tudo aqui é texturizado, cheio de vida, com cores, sombras e a iluminação ela é impecável. Inclusive, tem uma cena em que dois peixes enormes estão parados na frente de um peixe-lanterna, que é como se fosse uma espécie de semáforo. Essa cena ela é tão bonita que daria facilmente para colocar o frame em um quadro na parede. Fácil, fácil. Outro destaque importante é o Gary. Bem no comecinho do episódio tem um flashback mostrando ele filhote com um visual em 3D muito fofo, que dá até vontade de abraçar. A expressividade que a gente consegue ver no olhar, cuidado da movimentação dele, tudo contribui para um momento que mesmo sem nenhuma fala, tem uma carga emocional. E assim, no meio da aventura, o Bob acaba sendo engolido por uma criatura bizarra. E o design dessas criaturas, isso aqui merece um destaque, porque é um show à parte. E nesse ponto, a gente consegue colocar um detalhe muito interessante, porque o Adam Paloin também trabalhou como um freelancer em um outro episódio da série, o Entrega na Ilha dos Monstros. Nesse, ele ficou responsável pelos monstros daquela história. E o mais curioso de tudo é que naquela época muita gente comentou que a melhor parte daquele episódio era o design das criaturas, e a gente nem sabia que era o trabalho dele por trás disso tudo. Agora, revendo Go Fit, tudo faz sentido. Apesar do episódio não ser focado em humor, ele tem pequenos momentos de leveza, como no momento de Gary salvando Bob Esponja no final, com uma atitude inesperada e gentil. Nesse momento você não tem uma gargalhada, mas sim aquele leve sorrisinho de "oh", por quem foi fisgado pela simplicidade da cena. E uma outra cena que me marcou sinceramente, eu chorei de rir quando o moleque ele chutou a bola ladeira abaixo. Sei que é uma piada boba, mas muito engraçada. Só que assim,
tem um detalhe que a gente tem que deixar claro. É uma coisa que pode gerar um pouco de estranhamento, que é o design do próprio Bob Esponja em 3D. Ele não tá feio, longe disso, mas em comparação com todo o resto do episódio, ele parece um pouco deslocado, talvez porque nós já estamos muito acostumados com o visual 2D dele. E assim, entre nós, Bob Esponja em 2D tem um charme que o 3D nunca conseguiu e eu acredito que dificilmente vai alcançar totalmente, mas ainda assim isso não atrapalha a experiência como um todo. O episódio é tão forte visualmente, tão diferente do que estamos acostumados, que até esse pequeno desencaixe acaba passando batido. Sendo bem sincero, esse episódio ele parece mais um curta independente com o personagem Bob Esponja, no ambiente da Fenda do Biquíni, do que se a gente fosse comparar com um episódio típico da série. Ele não tem piadas rápidas, nem expressões exageradas, e nem o ritmo frenético e infantilizado que marcaram as últimas temporadas. Isso tudo mesmo o episódio tendo várias sequências de situações diferentes. E por incrível que pareça, é um grande alívio. A proposta aqui não é fazer rir, e sim impressionar visualmente. Explorar um estilo diferente, experimentar com o que a série pode ser. É quase como se o episódio dissesse: olha do que somos capazes quando deixamos artistas criarem de forma livre. Mas aí vem o dilema. Se a gente for avaliar Go Fit como um episódio da série de Bob Esponja, talvez ele não passe de uma nota 7 de 10, porque ele não entrega aquilo que a série sempre entregou, o humor. Só que se observado como uma peça de animação isolada do restante da série, esse episódio facilmente consegue atingir um 9 ou até um 10. Isso tudo porque ele é criativo, bonito, mostra algo experimental e tecnicamente é impecável. Talvez a comparação mais justa seria com o episódio Soprador de Recifes da primeira temporada, que também é quase todo sem falas, só que visualmente mais conceitual. Porém, mesmo assim, Go Fit vai além em termos de complexidade visual e narrativa. E é aqui que a gente chega numa conclusão curiosa. Os melhores episódios do Bob Esponja moderno são aqueles que menos se parecem com Bob Esponja. Essa frase ela pode soar estranha, até como um ataque à série, só que é muito pelo contrário. É um reconhecimento de que o universo criado por Stephen Hillenburg é tão rico, tão complexo e flexível que ainda tem espaços para ser reinventado de formas que a gente nem imaginava. O problema é que a maioria dos episódios recentes se prende no formato de piadas barulhentas e exageros visuais sem propósito. Go Fit, porém, prova que é possível fazer diferente e ainda assim manter a essência. Talvez essa seja o maior mérito do episódio, mostrar que a série ainda tem fôlego, que ainda dá para explorar novas linguagens dentro do universo de Bob Esponja, sem cair na mesmice ou na infantilização que afastou muitos fãs antigos. Então, para a nossa conclusão, sim, Go Fit é provavelmente o melhor episódio moderno de Bob Esponja. Até o momento. Tivemos outros respiros de criatividade dentro dessa nova fase do desenho, mas esse aqui é marcante. Mas é importante assistir esse episódio com a mente aberta. Se você ligar o episódio esperando gargalhadas e situações absurdas como nas primeiras temporadas, pode acabar se decepcionando. Mas se você encarar como uma experiência nova e com um visual diferente, feita por gente apaixonada pela animação, vai acabar se surpreendendo e muito. No fim das contas, fica claro que a equipe por trás desse episódio deveria ser a mesma a comandar o próximo filme de Bob Esponja. Eles entenderam como usar o universo do personagem para criar algo novo e visualmente marcante. E isso é algo que falta, e muito nas produções atuais da franquia. A verdade é que Go Fit representa algo raro, um episódio onde a animação é tratada como uma arte, e não só como um produto. E quando isso acontece, todo mundo sai ganhando. Os fãs, os artistas e até mesmo a produtora Nickelodeon. E você, diz pra mim, curtiu a ideia desse novo episódio? Comenta aí embaixo o que você achou de Go Fit e se você acha que esse estilo mais experimental tem um espaço dentro da série. Recentemente eu fiz a análise de um episódio que destruiu até a figura do Plankton nesse Bob Esponja moderno. Deem uma olhada. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo, até lá!